A paz do Senhor, queridos amigos, irmãos, professores da EBD, de jovens, cá estamos para mais uma lição. E hoje, lição de número 7, vamos falar sobre santidade, esse tema do trimestre tão abençoado. Agora no começo de 2023, eu tenho certeza que você vai começar o ano muito bem, então vem com a gente. O tema da lição número 7 é santidade de dentro para fora. Todos os temas relacionados à santidade tratam de uma forma específica, de um prisma diferente, falando sobre o mesmo tema. E nesse sétimo momento, nessa sétima lição, que vai ser ministrada nesse dia 12 de fevereiro de 2023, nós temos a santidade de dentro para fora. Como explicar esse tema? Jesus Cristo, ele nos ensina através do seu exemplo e também de um contraste com fariseus, como que funciona a santidade de dentro para fora. Ela não é algo que vem do exterior para o interior, mas sim do interior para fora. O texto principal, Mateus 23 e 27, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. É muito pesado, esse acho que é um dos temas mais difíceis de se ministrar, ou um dos temas mais difíceis que Jesus já abordou, que é falar da hipocrisia dos fariseus. O resumo da lição é: Deus deseja uma santidade autêntica que vem de dentro para fora. Ou seja, toda a lição vai se basear nessa frase: a sinceridade, a pureza de vida, a santificação genuína. Os nossos objetivos são claros. Primeiro, mostrar a hipocrisia dos fariseus e escribas, os mestres da lei. Segundo, conscientizar de que uma pseudo-santidade, ou seja, uma falsa santidade, favorece a prática da injustiça. Isso é muito verdade. Mostrar o que leva uma pessoa à cegueira espiritual. Para essa lição, é interessante que ela nos prepara, a própria lição nos prepara uma dinâmica muito bacana, que é você cegar duas pessoas. Você venda dois alunos e faz com que um venha guiar o outro através da sala. Isso vai ser muito interessante, porque é bom afastar objetos pontiagudos, alguém pode se machucar. Mas a dinâmica tem por objetivo apresentar que um cego guiando o outro cego não vai dar certo. E o objetivo de ensinar isso é que a lição que nós aprendemos é que os escribas, os fariseus, eram pessoas cegas tentando guiar outras pessoas cegas, tentando guiar outros cegos. Então, não há possibilidade, pois os dois vão acabar se machucando, vão acabar se perdendo. E dessa forma, precisamos ter a elucidação da palavra de Deus. A palavra que nos chama a atenção aqui é hipocrisia. Os fariseus eram hipócritas, e eu fui pesquisar no Google o que era hipocrisia. Característica daquele que é hipócrita. O que é alguém hipócrita? É alguém dissimulado. Dissimulação é que apresenta ser uma coisa, mas na realidade a sua essência é outra. Aparece ser bonito por fora, mas por dentro é feio. Ele diz não faça, mas ele mesmo pratica aquilo que ele diz para não fazer. Isso é ser hipócrita. E geralmente quando associamos hipocrisia, existem dois tipos de esferas que nós podemos falar. A hipocrisia fora da igreja e a hipocrisia que podemos enxergar dentro da instituição da igreja. Como que pode acontecer uma hipocrisia externa? Quando nós vemos políticos que prometem e não cumprem, políticos que acabam se sobressaindo à lei. A lei diz uma coisa, eles fazem outra, mas aplicam a justiça a outras pessoas. Também vemos, às vezes, dentro das famílias, mães e pais que não dão o devido exemplo. Dizem para os seus filhos para não fumar, mas eles acabam sendo fumantes. Então, é muito difícil conquistar a autoridade quando você não tem o exemplo. Era isso que Jesus queria que não tivesse, uma hipocrisia nos ensinamentos dos fariseus. Vamos ver o que a lição tem a nos apresentar sobre esse assunto. A leitura bíblica está em Mateus capítulo 15, versículo 10 ao 14 e Mateus 23, do 25 ao 28. Fala sobre quando Jesus chama a multidão para si e falando que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca do homem. Mostrando que a impureza está dentro de nós, que é a nossa própria concupiscência, o nosso próprio pecado. Primeiro tópico, hipocrisia dos fariseus e escribas. Interessante a gente entender, porque falamos tanto essa palavra fariseu,
de uma forma pejorativa, mas não entendemos a essência do que é um fariseu, do que era um fariseu. Primeiro, existem 3 classificações de pessoas que eram da lei: os saduceus, os fariseus e também os essênios. Tá? Os saduceus eram aqueles que eram cumpridores da lei, que eram aqueles que desfrutavam do apoio da elite. Então, todos os que guardavam a lei, os mandamentos, os preceitos judaicos da tradição oral e escrita, que eram eletizados, eram saduceus. Então, eles eram top das galáxias. Já aqueles que tinham um apoio popular eram os fariseus. Eram aqueles que tinham a opinião popular, que tinham o apoio do povo. E os essênios também eram um partido sacerdotal que buscaram fazer os preceitos judaicos fora do templo. Então, eram sacerdotes externos ao templo. Enfim, essas 3 classificações eram o que definia os homens da lei daquela época. Era um exemplo da lei. No segundo tópico, nós vemos que os escribas e fariseus acreditavam ser os verdadeiros mestres, porque como eles tinham conhecimento, eles acreditavam que tinham o domínio das ações que eram mencionadas na lei. Mas, infelizmente, eles não tinham um exemplo. Eles tinham uma escrita, mas a escrita era morta porque não tinha exemplo. E isso nos mostra que precisamos viver aquilo que nós pregamos. Se você prega, não peques, então você não deve pecar. Porque a tua ação, isso é um ditado que eu aprendi quando era muito novo. A ação que você pratica grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Eu aprendi muito cedo essa frase. E ela ensinou para a minha vida de que nossas ações pregam muito mais do que nossas palavras. Por isso, a importância de seguirmos a palavra do Senhor. Terceiro, Jesus repreende a falsa devoção dos fariseus. Então, quando Jesus faz uma crítica, ele chama eles de hipócritas, como a gente leu no texto. Também, quanto às regras da purificação, eles tinham uma falsa santificação. Uma certa feita, eles repreenderam os discípulos de Jesus porque eles estavam comendo sem lavar as mãos. Mas a preocupação real deles não era a higienização das mãos ou a parte higiênica, não. Era a falsa religiosidade falando em se tratar da purificação à mesa. Então, eles eram muito hipócritas. Imagina o seguinte, a pessoa se preocupa muito mais com um pedacinho da lei, com uma ressalva da lei, do que com a regra geral. Por exemplo, estavam muito mais preocupados em saber a opinião de Jesus sobre o divórcio do que simplesmente olhar para a dureza do próprio coração. Porque naquela época, só citando o divórcio como um exemplo, era uma carta de divórcio que foi aprovada no Templo de Moisés para que as mulheres não fossem rejeitadas e deixadas à margem da sociedade, porque os homens estavam deixando as mulheres por simples coisas. Não gostei mais de você, eu quero outra mulher. Então dava a carta de divórcio. Mas Jesus disse que o que ocasionava o divórcio era a dureza de coração dos hipócritas. Porque daí eles estavam dentro da lei, ressalvados pela lei, mas estavam cometendo o pecado da imoralidade. Então, por essa situação, Jesus fala que é muito mais importante você olhar para a essência da lei do que pelas ressalvas. Então, nós aprendemos que Cristo, ele nos ensinou a respeito da prática da lei. Citamos o divórcio como um exemplo para mostrar uma das questões que os fariseus perguntavam, com perguntas capciosas para tentar pegar Jesus e mostrar, não, você é um falso mestre, você não é tudo aquilo que ensina. Mas o objetivo era bem outro. Na verdade, eles tinham era inveja de Jesus porque Cristo tinha uma boa fama e estava crescendo no seu ministério. E eles estavam sendo desfavorecidos porque queriam ter toda a repercussão que Cristo tinha naquela época. O segundo tópico fala a exterioridade da santidade e a prática da injustiça. Quando você vê alguém não cumprindo a lei e sendo favorecida por ela, você vê uma injustiça acontecendo, porque a lei começa a ser parcial. É uma realidade que muitas vezes vemos no nosso país. Aqueles que são favorecidos pela lei têm certos privilégios, enquanto toda a sociedade acaba sofrendo essa injustiça, sendo que era digna de ter a justiça. E é muito interessante a gente pensar que o que acontecia na época dos fariseus não acontece muito diferente nos tempos de hoje, principalmente em se tratando de questões externas. Nós vemos que alguns poderes no Brasil podem ter certos privilégios e favorecer algumas pessoas e prejudicar outras por interesse próprio. É por isso que as leis de Deus são superiores às leis dos homens, porque a lei do homem, ela pode ser corrompida, mas as leis de Deus são incorruptíveis se praticadas da devida forma.
Como assim? Podem ser praticadas da devida forma. É que quando se tratamos das leis de Deus que são deixadas na sua palavra, quando praticamos elas com amor, por exemplo, não matarás. Por que está escrito não matarás? Porque a essência dessa regra é ame o seu próximo. Não fira, não tire a vida de ninguém, pois você precisa amar essas pessoas. Quando diz não falar o nome de Deus em vão, está dizendo ame a Deus sobre todas as coisas e não pratique a maldade, não deixe que o inimigo use a sua boca para difamar contra Deus. Então, dessa forma, as leis de Deus, quando são praticadas com amor, elas se sobrepõem às leis dos homens. Então, a essência de toda a lei de Deus é o amor. Quando praticamos o amor, nós estamos praticando a plena justiça divina. Os escribas e fariseus faziam acusações injustas a Jesus e seus discípulos. Como mencionamos, eles tinham aquela visão das ressalvas e esqueciam a regra geral. O princípio era santificação, mas eles olhavam para as mãos dos discípulos não estarem higienizadas, simplesmente porque eles queriam ter o que falar de Cristo. E, na verdade, não encontravam motivo. Mas aí Jesus entra com a palavra: seus hipócritas, vocês estão preocupados com o exterior, mas dentro vocês estão mortos. Segundo subtópico, Jesus demonstrou que acusadores eram, na verdade, transgressores. Como falamos, quando você tem privilégios, você tem injustiças. Basicamente é isso. E é interessante falar que um tópico muito importante daquela época é que um dos mandamentos principais era obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe. Ou seja, quando o filho tivesse condições, ele sustentaria seus pais, se seus pais estivessem debilitados. Mas o que eles faziam? Eles se utilizavam de um preceito legal, da tradição oral, não era da tradição escrita, que dizia o seguinte, que quem possuísse corbã não precisava ajudar seus pais. O que era corbã? Era uma oferta. Se esse dinheiro fosse destinado a uma oferta, você não precisaria ajudar seus pais. E na verdade isso era mentira, porque a oferta não poderia tirar a obrigatoriedade de você ajudar os seus pais. Então, quando eles estavam com intenções particulares de gastar o seu dinheiro sem auxiliar seus pais, querendo negar esse favor, essa honra aos pais, eles diziam que era para corbã, eles diziam que era para a oferta ao Senhor. Então, olha como eles se utilizavam da lei para cometer injustiças, esquecendo-se do mandamento básico com promessa, que era honrar pai e mãe. O profeta Isaías já havia alertado a respeito da falsa santidade em nome da religião. Então, no texto de Isaías 29:13 fala que o seu povo adorava a Deus somente com palavras, mas o coração deles estava longe do Senhor. Não basta você adorar a Deus com glória a Deus e aleluia. Você precisa viver e dar glórias a Deus através da sua vida. Basicamente esse é o texto. A terceira parte, a cegueira espiritual, que entra naquela dinâmica que foi feita logo no começo. Repare, quando um cego guia outro cego, você não sabe qual destino vai ter. E todo e qualquer caminho serve, independente se é bom ou não. Então, o que os incomodava, na verdade, era essa popularidade de Jesus, porque eles não sabiam para onde ia e Jesus sabia o que ele queria. Então, quando você tem um destino certo, quando você tem um propósito e ele é direcionado por Deus, só tende a dar certo. E assim era o ministério de Cristo. Entretanto, eles estavam vivendo apenas para o seu bel prazer e eles tinham inveja de Jesus. E nós vemos esse cenário se repetir muitas vezes. Aqueles que estão crescendo, Deus está abençoando e está tendo uma vida próspera. E sempre vai ter alguém com inveja para se levantar. Era resumidamente isso, utilizando preceitos legais e da tradição oral para que eles viessem sobrepor o ministério de Jesus. Mas como Jesus ele era santo e ele mantinha uma santidade pura de dentro para fora, como diz o título da lição, ele expunha essas pessoas porque realmente o que havia dentro delas era podridão. E o objetivo de Cristo era mostrar para as pessoas ao redor que aqueles homens que se vestiam com grandes roupas de linho fino, eram homens assim extremamente santos, na verdade eram hipócritas. A conclusão dessa lição ela é muito interessante, porque ela diz o seguinte: nesta lição aprendemos que a santidade vem de dentro para fora. Os escribas e fariseus viviam uma falsa santidade exterior e foram duramente criticados por Jesus. Eles acusaram discípulos de Jesus de não cumprirem tradições religiosas, entretanto, Jesus derrubou o argumento deles, demonstrando que, em nome de uma falsa santidade, eles estavam dando mais importância às tradições humanas do que à essência da palavra de Deus.
Nunca sobreponha uma regra humana ao princípio divino. Sempre os princípios divinos se sobrepõem às ordens ou leis humanas. Essa foi a lição de hoje, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e a gente se vê na semana que vem. Deus abençoe.